pessoal, bom dia. Como vocês estão? Espero que bem. O nosso tema desse seminário é ruídos de comunicação. Ruído de comunicação pode ser definido como qualquer elemento interno ou externo que interfira no processo de transmissão entre emissor e receptor, no caso entre pessoas. Ruídos de comunicação são problemas relacionados à transmissão de mensagens, tarefas ou ordens, seja durante a execução de atividades ou reuniões que envolvam duas ou mais pessoas, dentro de um ambiente empresarial, ambiente de trabalho, pode ser ambiente escolar, entre pessoas da família ou entre colegas também. Eles são mais comuns do que a gente pode imaginar. Isso porque as atividades dentro de uma empresa muitas vezes envolvem processos e pessoas diferentes. E pelo fato de ser pessoas diferentes, e lidar com um número grande de informações entre essas pessoas podem fazer com que alguma etapa importante se perca ao longo do processo, o que vai prejudicar os resultados como um todo. Às vezes a gente pensa que esse ruído de comunicação, às vezes não é falta de comunicação, mas o modo como a gente transmite a mensagem, a pessoa lá não entende. E não é só no falar, mas também pode ser por dados imprecisos no relatório que você vai apresentar para outra pessoa, e-mails mal escritos, telefone inaudíveis e outras formas de interferência também, não só do falar, mas como a gente escreve pode interferir no entendimento do outro. Os ruídos na comunicação podem causar muitos resultados negativos, como insatisfação dos clientes, aumento de erros nos processos, dificuldade na gestão, diminuição na produtividade, treinamentos inadequados e distorção das mensagens, entre outros. O ruído físico é a interferência externa ao falante e ao ouvinte, causando uma dificuldade na transmissão física da mensagem ou sinal. Um exemplo de ruído físico é outras pessoas conversando no ambiente. Ruído fisiológico. As barreiras fisiológicas de comunicação ocorrem devido à condição física do falante ou do ouvinte, que pode interferir na efetividade da comunicação e no recebimento das mensagens de maneira clara e precisa. O ruído fisiológico pode ser uma deficiência física, disfunção sensorial e outras disfunções físicas. Exemplos de ruído fisiológico é fome, fadiga, dores de cabeça ou muscular. Ruído psicológico. O ruído psicológico refere-se às qualidades pessoais que afetam nossa maneira de nos comunicar e interpretar os outros. Exemplos de ruído psicológico é emoções como raiva, tristeza e alegria. E temos também o ruído semântico. O ruído semântico é a interferência criada quando o falante usa uma linguagem que tem significado diferente para o ouvinte, ou seja, o falante e o ouvinte têm interpretações diferentes do significado de certas palavras. Por exemplo, quando você participa de um evento corporativo no qual o palestrante usa termos desconhecidos, você não entende o sentido geral das frases. Isso acontece com frequência nas áreas de direito, saúde e tecnologia, que exige que os ouvintes tenham conhecimento avançado do conteúdo abordado. Exemplo de ruído semântico: uso de jargões e regionalismos, uso de termos muito técnicos. Como identificar ruídos na comunicação? Minha parte é essa, meu nome é Alexandre Oliveira, faço parte da equipe e venho trazer isso. Quando a gestão, às vezes, a maioria das vezes eu vou trazer esse exemplo, a maioria das vezes a gestão ela não consegue multiplicar uma mensagem para os seus colaboradores. Né? E como ela pode identificar que há ruído nessa comunicação? Né? Quando a mensagem ela não é claramente multiplicada. A maioria das vezes são a raiz de muitos problemas, né? A mensagem não é claramente multiplicada, chega para uma pessoa de um jeito, chega para outra de um jeito, e isso causa conflito dentro da empresa, né? Causa briga dentro da empresa e às vezes aquela briga é tão em vão porque a mensagem não era aquela, foi passada erroneamente, e isso é um dos motivos que causa problema na comunicação e é isso que gera ruído na comunicação. Tem outros exemplos, vários exemplos, né, de ruído na comunicação.
a maioria das vezes cada empresa erra de um jeito, né? Às vezes até o receptor da mensagem ele não escuta direito, não está prestando atenção naquele momento, e aí não recebe a mensagem direito, e aí multiplica errado para outras pessoas. E isso é um dos grandes problemas também que tem, né, nas empresas em questão de comunicação. Como podemos resolver ruídos na comunicação? Primeiramente, né, devemos prestar atenção em cada detalhe, se preocupar mais em ouvir do que falar, que muitas vezes a gente acaba falando mais do que ouvindo e acabamos não prestando atenção no que o outro está falando e dando a explicação que não é de acordo com o que foi dito. Depois, né, ter mente aberta, porque assim você vai estar disposto a ouvir e perceber tudo que o outro está falando para dar a melhor resposta. Uso de ferramentas de comunicação interna, treinamento da equipe, implementação de tecnologias. Também devemos prestar muita atenção à linguagem. O tom da mensagem, né, deve ser ajustado de acordo com aquela situação, porque muitas vezes é interpretado, né, de forma errada por tipo um exemplo. Você está falando sobre um assunto e do nada você aumenta a sua tonalidade vocal, seu tom de voz. A pessoa vai pensar que você ou tá brigando, ou tá desmerecendo ela, ou tá sendo autoritária. E isso acaba gerando, né, de certa forma, um ruído na comunicação entre elas, né? Como eu vim dizendo, né, para ser compreendido da melhor forma pelo ouvinte. E por final, né, ser o bom ouvinte, como eu havia dito anteriormente, né, ser o bom ouvinte sempre. Para concluirmos esse trabalho, falando sobre teoria de comunicação, para uma comunicação precisamos necessariamente de um emissor e um receptor. O ato deste emissor falar é conhecido como codificador, e o receptor faz a decodificação desta mensagem. Esta mensagem pode ter falhas, como ruídos, falta de conhecimento de ambos os lados e etc. Este ruído pode ser classificado em 5 partes: físico, fisiológico, psicológico, semático e de pessoas. E como resolver este conflito? A resposta é atenção e observação. E se ver se a mensagem está sendo como está sendo passada, por tom de voz e postura corporal.